Me chamaram de velha inútil. Meus próprios filhos, aqueles que carreguei no colo, que criei com tanto amor, disseram na minha frente que eu não servia mais para nada, que era um peso, um estorvo. E me jogaram neste asilo como quem descarta um móvel velho. Eles achavam que eu era apenas uma senhora frágil, confusa, sem valor. Mas eles não sabiam de uma coisa. Enquanto planejavam ficar com tudo que construí em 60 anos de trabalho, eu estava acordada, lúcida, anotando cada palavra, cada mentira. E quando o juiz leu meu testamento na frente deles, quando descobriram para onde realmente foi meu patrimônio, a expressão de desespero nos rostos deles foi só o começo da justiça que eu esperei tanto tempo para ver acontecer. Meu nome é Margarida. Tenho 78 anos e passei os últimos 3 anos neste asilo no interior de São Paulo. 3 anos ouvindo o silêncio onde deveria haver amor. 3 anos contando os dias em que o telefone não toca. Mas eu não vim aqui contar uma história de tristeza. Vim contar como uma velha inútil se tornou o pior pesadelo dos filhos que a abandonaram. Deixa eu voltar um pouco no tempo. Preciso que você entenda quem eu era antes de tudo isso virar pó. Eu nasci em 1947, filha de lavradores humildes no interior de Minas Gerais. Meu pai plantava milho e feijão num pedacinho de terra que nem era nosso. Minha mãe lavava roupa para fora. Éramos pobres, mas éramos dignos. Aprendi desde cedo o valor do trabalho, da honestidade, da palavra dada. Minha mãe sempre dizia: filha, gente honesta pode não ter dinheiro, mas tem o que dinheiro nenhum compra, tem o respeito. Casei aos 19 anos com o Antônio, um homem bom, trabalhador, que conheci numa festa de São João. Ele era mecânico e tinha o sonho de abrir a própria oficina. Saímos de Minas e viemos para São Paulo tentar a vida. Moramos num quartinho de fundos, sem banheiro dentro, por 5 anos. Eu costurava para fora, fazia faxina em 3 casas diferentes. Antônio trabalhava de sol a sol. Tivemos 3 filhos. Primeiro veio o Leonardo, depois a Marina e, por último, o Juvenal. 3 crianças em 6 anos. Foi correria, foi suado, mas foi bonito. Lembro do cheiro de talco de bebê, das fraldas secando no varal, do Leonardo me ajudando a dar mamadeira para a Marina. Éramos pobres, mas éramos felizes. Naquela época, o amor era de verdade. Eu trabalhei a vida inteira. Quando as crianças cresceram um pouco, consegui emprego numa fábrica de confecções. Trabalhei 32 anos no mesmo lugar, costurando calças jeans. Minhas mãos ficaram calejadas, minhas costas doíam todo santo dia, mas eu não reclamava. Cada centavo era guardado com carinho, pensando no futuro dos meus filhos. Antônio conseguiu abrir a oficina em 1985. Foi pequena no começo, só ele e um ajudante, mas cresceu. Ele era honesto, caprichoso no serviço e logo ficou conhecido no bairro. O dinheiro nunca sobrou, mas parou de faltar. Conseguimos comprar nossa casa própria em 1990. Uma casa simples, 3 quartos, quintal pequeno, mas era nossa. Lembro da festa que fizemos, do churrasco no quintal, dos vizinhos todos felizes por nós. Meus filhos estudaram, todos os 3. Leonardo se formou em administração, Marina em pedagogia, Juvenal em contabilidade. Eu e Antônio pagamos cada mensalidade com sacrifício, mas com orgulho. Ver meus filhos de beca no dia da formatura era tudo o que eu tinha sonhado. Pensei, conseguimos, damos para eles o que não tivemos. A vida seguiu. Leonardo casou com a Fernanda, tiveram 2 filhas. Marina casou com o Augusto, tiveram um filho. Juvenal casou com a Bruna, tiveram gêmeos. Eu me tornei avó de 5 netos. Aqueles foram os anos mais doces da minha vida. Reunião de família todo domingo, churrasco no quintal, crianças correndo, risadas. Eu fazia meu bolo de fubá que todos adoravam. Antônio colocava música sertaneja e ficava contando histórias antigas. Mas em 2018, meu mundo desabou. Antônio teve um infarto fulminante. Foi na oficina, no meio do trabalho. Não deu tempo de nada. Quando chegaram para me avisar, eu não acreditei. Como pode? Ele estava bem de manhã, tomou café comigo, me deu um beijo na testa como sempre fazia.
O enterro foi cheio. Antônio era querido. Mas quando a última pessoa foi embora, quando fechei a porta de casa, me dei conta. Eu estava sozinha pela primeira vez em 51 anos. O silêncio da casa era ensurdecedor. A cadeira dele vazia na mesa. O lado dele da cama frio. Os primeiros meses foram terríveis. Chorava toda noite. Não tinha vontade de comer, de viver. Mas meus filhos estavam presentes. Leonardo vinha toda semana. Marina me ligava todo dia. Juvenal passava aos domingos. Mãe, a senhora não está sozinha. Estamos aqui, diziam. E eu acreditava. Aos poucos, fui me recuperando. Voltei a sair um pouco, a ir na igreja, a conversar com as vizinhas. A dor da perda nunca passa, mas a gente aprende a viver com ela. Foi aí que comecei a notar pequenas mudanças. Leonardo começou a vir menos. De toda semana para quinzenal, depois mensal, sempre com desculpas. Muito trabalho, as meninas com atividade na escola, Fernanda não estava bem. Eu entendia, ou tentava entender. Marina ainda ligava, mas as ligações ficaram mais curtas. Mãe, estou correndo aqui, depois eu ligo melhor. Mas o depois nunca chegava. Juvenal foi o primeiro a tocar no assunto da casa. Foi num domingo de 2019. Ele chegou com a Bruna e os gêmeos, mas percebi que ele estava diferente, mais sério. Depois do almoço, pediu para conversar comigo na sala. Mãe, a senhora já pensou em vender esta casa? É muito grande para a senhora sozinha, e deve dar trabalho manter tudo isso. Senti um aperto no peito. Aquela casa era tudo que eu e Antônio construímos. Cada tijolo tinha nosso suor. Mas, filho, essa é minha casa. É onde tenho as lembranças do seu pai, onde vocês cresceram. Eu sei, mãe, mas pensa bem. A senhora podia vender, comprar um apartamento menor, mais fácil de cuidar, e ainda sobrava dinheiro para a senhora viver tranquila. Naquele momento, não entendi direito onde ele queria chegar. Achei que era preocupação genuína. Que inocente eu fui. Vou pensar, filho, respondi. Só para encerrar o assunto. Mas nos meses seguintes, o assunto voltou, sempre. Leonardo também começou a tocar no tema. Mãe, a casa está ficando velha, vai dar problema. Melhor vender enquanto vale alguma coisa. Marina foi mais sutil. Mãe, a senhora não se sente sozinha nessa casa grande? Não tem medo à noite? Comecei a me sentir pressionada e confusa. Será que eles tinham razão? Será que eu estava sendo teimosa em querer ficar? Em dezembro de 2019, passei o Natal sozinha pela primeira vez na vida. Leonardo viajou com a família para a praia. Marina foi para a casa dos sogros. Juvenal disse que os gêmeos estavam gripados e não podia levar eles. Mas ano que vem a gente compensa, mãe. Prometo. Fiquei sozinha naquela casa, olhando a árvore de Natal, que montei mais por teimosia que por vontade. Fiz uma ceia simples, coloquei um prato a mais na mesa, o lugar do Antônio, e chorei comendo rabanada. O telefone tocou só uma vez. Era minha vizinha, Dona Berenice, me desejando Feliz Natal. Ano Novo foi igual, sozinha. Ouvi os fogos pela janela, vi as luzes coloridas no céu e me perguntei: como foi que cheguei aqui? Em fevereiro de 2020, caí no quintal. Tropecei num desnível que sempre esteve ali, mas naquele dia meu pé não viu. Bati a cabeça, fiquei tonta. Consegui me levantar, entrar em casa, mas fiquei com medo. E se tivesse sido grave? Quanto tempo levaria até alguém me achar? Liguei para Leonardo. Ele demorou 3 dias para me retornar. Desculpa, mãe, estava sem bateria no celular. Foi quando as coisas mudaram de vez. Uma semana depois da queda, os 3 apareceram em casa juntos, sem avisar. Isso era estranho. Eles nunca vinham juntos. Sentaram comigo na sala com caras sérias. Leonardo foi direto. Mãe, a gente está preocupado. A senhora está ficando frágil, já caiu, mora sozinha. E se acontecer algo mais grave? Estou bem, filho. Foi só um escorregão. Mas não é só isso, mãe. Marina entrou na conversa. A senhora está esquecida também. Outro dia ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa. Isso não era verdade. Eu tinha certeza que não era. Mas eles insistiram tanto que comecei a duvidar de mim mesma. A gente pensou numa solução.
Juvenal disse. Tem um lugar muito bom aqui perto, uma casa de repouso. Lugar limpo, organizado, com enfermeiras, outras pessoas da idade da senhora. A senhora ia ter companhia, cuidados, não ia ficar sozinha. Meu coração começou a bater forte. Casa de repouso, asilo. Eles queriam me internar. Não precisa, filhos. Estou bem aqui, em casa. Mãe, por favor, só vai conhecer. Se não gostar, a gente tira a senhora de lá. É temporário, só até a senhora se recuperar melhor dessa queda. Temporário. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Será que eles estavam certos? Será que eu realmente estava precisando de ajuda? Concordei em visitar o lugar. No sábado seguinte, Leonardo me buscou. Entramos num prédio branco, cheiro forte de limpeza. Uma moça sorridente nos recebeu, mostrou os quartos, a área comum, o jardim. Tudo muito limpo, muito organizado, mas frio, sem vida. A senhora gostou, mãe? Leonardo perguntou no carro, voltando. É bonito, filho, mas não quero ir para lá. Quero ficar na minha casa. Vi ele apertar o volante com força. Não disse nada, mas percebi a irritação. Nas semanas seguintes, aumentou a pressão, ligações diárias, argumentos sobre minha saúde, minha segurança, minha solidão. Até que um dia, Marina chegou chorando. Mãe, eu não durmo pensando que a senhora pode cair de novo, passar mal e ninguém estar lá para ajudar. A senhora quer que eu fique doente de preocupação? Aquilo me quebrou. Minha filha, chorando por minha causa. Será que eu estava sendo egoísta? Está bem, sussurrei. Eu vou, mas é só por um tempo, até eu ficar mais forte. Vi o rosto da Marina mudar. As lágrimas secaram rápido demais. Ela me abraçou, mas era um abraço frio. A senhora vai ver, mãe. É o melhor. Foi em março de 2020 que me trouxeram para cá. Leonardo, Marina e Juvenal vieram juntos. Trouxeram só uma mala com minhas roupas, alguns objetos pessoais. O resto a gente guarda na casa, mãe. Quando a senhora voltar, está tudo lá. Entramos naquele quarto pequeno. Uma cama, um armário, uma cadeira. A janela dava para um pátio interno sem graça. Leonardo arrumou minhas roupas no armário, enquanto Marina colocava um retrato do Antônio no criado mudo. Pronto, mãe. A senhora vai ficar bem aqui. A gente vem visitar toda semana. Juvenal me deu um beijo na testa, frio, rápido, e foram embora. Sentei naquela cama dura e olhei em volta. Aquele não era meu lugar, mas eu tinha concordado. Tinha que tentar. Nos primeiros dias, ainda tinha esperança. Eles disseram que viriam toda semana. Eu acreditei. Arrumei meu cantinho, tentei fazer amizade com as outras senhoras, participei das atividades, fazia tudo pensando, logo volto para casa. Mas a primeira semana passou. Ninguém veio. Devem estar ocupados, Mari, pensei. A segunda semana, nada. Liguei para Leonardo. Caiu na caixa postal. Liguei para Marina. Atendeu correndo. Mãe, estou no trabalho, depois eu ligo. Não ligou. A terceira semana, liguei para Juvenal. Ele atendeu. Mãe, que saudade. Como a senhora está? Filho, quando vocês vêm me visitar? Está fazendo 3 semanas. Ah, mãe, está difícil aqui. Trabalho, as crianças, a Bruna não está bem, mas logo a gente vai aí, prometo. Mas promessas, sempre promessas. Foi aí que comecei a perceber. Eu não estava ali temporariamente. Eu estava ali para sempre. E eles não iam me buscar. Abril de 2020 chegou e trouxe consigo algo que ninguém esperava. A pandemia. O mundo parou. E junto com ele, pararam também as poucas esperanças que eu ainda tinha de ver meus filhos. O asilo entrou em lockdown. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Visitas proibidas. Entendi a necessidade, o cuidado com a saúde de todos nós, idosos vulneráveis. Mas uma parte de mim pensou, agora eles têm a desculpa perfeita. E tinham mesmo. As ligações que já eram raras se tornaram inexistentes. Quando eu conseguia falar com algum deles, sempre a mesma conversa. Mãe, a senhora está bem? Está se cuidando? Estou, filho, mas quando eu volto para casa? Ah, mãe, com essa pandemia. Não é seguro agora. Melhor a senhora ficar aí, protegida. Lá fora está perigoso.
protegida. Que palavra bonita para dizer abandonada. Os meses foram passando. Maio, junho, julho. Eu via pela televisão do refeitório as notícias sobre o vírus, as mortes, o desespero. E via também famílias se unindo, gente fazendo vídeo, chamada com os idosos nos asilos, netos mandando desenhos, cartas. Flores chegavam para outras senhoras aqui. Cestas de presente, mensagens de amor. Para mim, nada. Meu aniversário foi em agosto. Dia 15 de agosto, eu completei 75 anos. Acordei naquela manhã com um friozinho no peito, uma esperança boba de que talvez, só talvez, eles se lembrassem. O dia todo, fiquei olhando para o telefone do corredor. Nada. Às 18 horas, desci para o jantar. As enfermeiras, coitadas, tentaram fazer algo especial. Dona Terezinha, uma das funcionárias mais antigas, trouxe um pedacinho de bolo que ela mesma fez em casa. Cantaram parabéns para mim no refeitório com as outras senhoras. Eu sorri, agradeci, mas por dentro estava desmoronando. Às 20 horas, subi para o quarto. Foi quando o telefone finalmente tocou. Corri, o coração batendo forte. Alô? Mãe! Feliz aniversário! Era a Marina. Marina, minha filha! Comecei a chorar. Mãe, não chora. A gente não esqueceu não. É que está tudo tão corrido aqui. Mas a gente te ama, viu? 5 minutos. A ligação durou 5 minutos. Ela disse que Leonardo e Juvenal mandariam mensagem. Nunca mandaram. Foi naquela noite, deitada na cama dura do asilo, ouvindo o ronco da senhora do quarto ao lado, que algo dentro de mim começou a rachar. A esperança que eu tinha guardado com tanto cuidado começou a virar outra coisa. Algo mais escuro, mais dolorido. Setembro chegou, e com ele uma novidade que me deixou alerta. Eu estava no corredor quando ouvi a voz do Leonardo ao telefone. Ele tinha ligado para a administração do asilo, não para mim. Pedi para a enfermeira me passar o telefone. Leonardo? Filho, que surpresa boa! Ah, oi mãe, eu estava só, resolvendo umas coisas aqui da mensalidade. Você vem me ver logo? Ah, mãe, não sei. A pandemia ainda está ruim. Mas olha, preciso desligar aqui. Beijo. E desligou. Foi estranho. Por que ele ligou para a administração? Fui até a recepção e perguntei para a dona Terezinha, que era sempre gentil comigo. Ah, dona Margarida, seu filho estava perguntando sobre os pagamentos, essas coisas, questões administrativas. Aquilo ficou na minha cabeça. Alguns dias depois, ouvi sem querer uma conversa. Eu estava no jardim, sentada num banco atrás de umas plantas grandes. 2 enfermeiras conversavam do outro lado, achando que estavam sozinhas. Você viu o caso da dona Margarida? Os filhos nem aparecem mais. Pois é. E olha que ela é lúcida, educada, não dá trabalho. Tem família que abandona mesmo. O pior é que eu ouvi a Terezinha comentando que o filho estava questionando o preço da mensalidade, querendo mudar ela para um quarto mais barato. Meu coração gelou. Quarto mais barato. Mas eles tinham dito que dinheiro não era problema, que o importante era meu bem-estar. Comecei a prestar mais atenção e a fazer perguntas. Dona Terezinha, sempre que podia, me contava pequenas coisas. Sem muitos detalhes, mas eu ia juntando as peças. Seu filho Leonardo ligou de novo, querendo saber se tem quarto mais em conta. Né? Sua filha Marina perguntou se dá para parcelar a mensalidade em mais vezes. Mais em conta? Parcelar? Mas meu Antônio deixou dinheiro. Deixou a oficina, que foi vendida. Deixou a casa. De onde vinha essa história de falta de dinheiro? Em outubro, tentei ligar para Leonardo. Ele não atendeu. Liguei 5 vezes em 2 dias. Nada. Mandei recado pela Terezinha para ele me ligar urgente. 2 dias depois, ele ligou. Mãe, o que foi? A senhora está bem? Leonardo, preciso entender uma coisa. Por que você está querendo me mudar de quarto? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Quem disse isso para a senhora? Não importa. É verdade? Mãe, é que... As coisas estão difíceis. A pandemia afetou meu trabalho. Tive queda na renda.
Estou tentando economizar onde dá. Mas, filho, e o dinheiro que seu pai deixou? A oficina foi vendida, a casa. Mãe, aquele dinheiro já foi usado para pagar as primeiras mensalidades. E a casa? A casa está tendo problemas. Infiltração, essas coisas. Está custando caro manter. Algo dentro de mim disse que aquilo era mentira. Mas eu não tinha como provar. Quando eu vou para casa, Leonardo? Mãe, por favor. Não começa. Já falamos sobre isso. Com a pandemia. A pandemia vai acabar uma hora. E daí? Daí a gente vê. Agora não dá para pensar nisso. E desligou. Desligou na minha cara. Sentei no banco do corredor e chorei. Chorei calada, para não incomodar ninguém. Mas por dentro eu estava gritando. Novembro trouxe mais revelações. Eu tinha uma amiga aqui no asilo, Dona Eulália. Ela tinha 82 anos e era lúcida igual a mim. A gente se entendia. Ela também tinha sido abandonada pelos filhos. Também tinha essa dor no peito que não passa. A gente se apoiava. Um dia, Dona Eulália me contou algo que me deixou em choque. Margarida, você sabia que a família pode pedir para avaliar a lucidez mental da gente? Meu filho fez isso comigo. Disse que eu estava com demência, que não podia tomar decisões sozinha. Conseguiu interdição. Agora ele controla todo o meu dinheiro. Mas você está bem da cabeça, Eulália. Eu sei. Mas o médico que ele pagou disse que não. E o juiz acreditou no laudo. Agora, tudo que é meu está nas mãos do meu filho. Até para comprar um sabonete, tenho que pedir para ele. Aquilo me apavorou. Será que meus filhos podiam fazer isso comigo? Será que já tinham feito? Comecei a ficar mais atenta, mais desconfiada. Pedi para a Terezinha me mostrar os recibos das mensalidades. Ela disse que não podia, que era sigilo. Mas eu insisti tanto que ela acabou me mostrando um. O valor estava lá. R$3.200, 00 por mês. Mais caro que eu imaginava, mas ok. Só que tinha uma observação. Pagamento em atraso, 2 meses. Terezinha, isso aqui está dizendo que estão 2 meses atrasados? Ah, Dona Margarida, às vezes atrasa mesmo, mas eles sempre pagam depois. 2 meses atrasados. E eles dizendo que estava tudo sob controle. Dezembro chegou, meu segundo Natal naquele lugar. Fui avisada que, por causa da pandemia ainda ativa, não teria visita. Nem no Natal, nem no Ano Novo. Eram as regras. Eu entendi. Mas uma parte de mim pensou: eles viriam de qualquer forma? No dia 24 de dezembro, o asilo tentou fazer uma festinha. Árvore enfeitada, lanchinho especial, música natalina tocando. Algumas famílias mandaram presentes para os idosos. Caixas embrulhadas, cartões, mensagens de amor. Eu fiquei olhando de longe, nada para mim. Às 19 horas, subi para o quarto. Não queria ver a alegria dos outros. Doía demais. Liguei a televisão, coloquei num canal qualquer, só para ter barulho, para não sentir o silêncio. Às 20 horas, meu celular tocou. Era uma mensagem de grupo que Leonardo tinha criado com Marina e Juvenal. A mensagem dizia: Feliz Natal, mãe! Que Deus abençoe. Uma mensagem de grupo. Nem se deram ao trabalho de ligar, de falar comigo. Uma mensagem pronta, genérica, que provavelmente mandaram para meia dúzia de pessoas ao mesmo tempo. Segurei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A raiva que subi para o peito foi tão grande que assustei até a mim mesma. Raiva, pura raiva. Joguei o telefone na cama e chorei. Mas não era mais choro de tristeza, era choro de revolta. Janeiro de 2021 começou e com ele algo mudou em mim. Eu tinha passado quase um ano inteiro naquele lugar. Um ano de promessas não cumpridas. Um ano de mentiras. Um ano de solidão. E eu cansei. Cansei de chorar. Cansei de esperar. Cansei de acreditar que as coisas iam melhorar. Foi quando comecei a prestar atenção de verdade, a ouvir, a observar, a anotar. Descobri que Leonardo estava mesmo com pagamentos atrasados. 3 meses agora. A Terezinha me contou em segredo que a diretora estava cogitando me transferir para uma ala mais simples se não regularizassem. Descobri, através de uma fofoca que ouvi no refeitório, que Marina tinha postado fotos no Facebook de uma viagem para a praia. Praia, em plena pandemia.
com a família toda sorrindo, e ela me dizendo que não podia me visitar porque estava perigoso sair de casa. E descobri algo pior. Dona Terezinha, num dia que estava mais nervosa, acabou deixando escapar. Seu filho Juvenal ligou perguntando quanto tempo você tinha que ficar aqui para poder vender a casa sem a sua assinatura. Vender a casa, minha casa, sem minha assinatura. Como assim, Terezinha? Ah, Dona Margarida, desculpa, eu não devia ter falado. Fala, por favor. Ele disse que estava consultando um advogado sobre isso. Sobre se você, ficando muito tempo aqui, internada, dava para alegar que você não estava em condições de tomar decisões. Ele não entrou em detalhes, mas foi isso que ele perguntou. Senti meu mundo desabar. De novo. Só que dessa vez não veio tristeza. Veio clareza. Eles queriam me internar para sempre. Não para me proteger. Não porque se importavam, mas para ter controle sobre minhas coisas. Fui até o meu quarto, sentei na cama, e pela primeira vez em quase um ano, minha cabeça ficou fria, gelada, calculista. Eles me subestimaram. Acharam que eu era uma velhinha confusa, frágil, sem defesa. Mas eles esqueceram quem eu era. Eu era Margarida, filha de lavrador que nunca se curvou para ninguém. Esposa de mecânico que construiu um negócio do zero. Mãe que trabalhou 32 anos em pé, costurando para dar futuro para 3 ingratos. E eu ainda estava aqui. Ainda estava lúcida. Ainda estava de pé. Foi em fevereiro, numa tarde fria de 2021, que tomei minha decisão. Eles iam descobrir que velha inútil nenhuma aceita ser descartada sem reagir. Iam descobrir que eu ainda tinha voz, ainda tinha força e ainda tinha recursos que eles nem sonhavam que existiam. Peguei um caderninho velho que tinha na gaveta e comecei a escrever. Data, hora, fato, cada ligação ignorada, cada promessa quebrada, cada mentira descoberta, cada pagamento atrasado, cada vez que me senti humilhada. Eu ia fazer minha própria justiça, do meu jeito, no meu tempo. E eles iam sentir cada grama do abandono que me fizeram sentir. Foi numa manhã de março de 2021 que tudo mudou de vez. Eu estava no jardim, sentada no banco de sempre, quando a dona Eulália se aproximou com uma expressão estranha no rosto. Margarida, preciso te contar uma coisa, mas você promete que não vai surtar? Meu coração acelerou. Fala, Eulália. Ontem à noite, eu não conseguia dormir e desci para tomar água. Passei pela recepção e ouvi a Terezinha conversando com alguém ao telefone. Era seu filho Leonardo. Ela não me viu, então continuei ouvindo. Margarida. Ele estava perguntando sobre processo de interdição, dizendo que você estava confusa, esquecida, que precisava proteger você de você mesma. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Mas dessa vez não veio desespero. Veio uma calma assustadora. Tem certeza do que ouviu? Absoluta. E tem mais. Ele disse que já tinha consultado um advogado e que estava juntando provas da sua incapacidade. Falou que ia pedir avaliação médica. Respirei fundo, muito fundo. Obrigada por me contar, Eulália. Voltei para o meu quarto. Fechei a porta. Sentei na cama. E pela primeira vez em um ano, sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Eles queriam me declarar incapaz? Então eles não sabiam de nada. Nada mesmo. Porque o que meus filhos não sabiam, o que ninguém sabia, é que eu tinha guardado um segredo por muito tempo. Um segredo que nem o Antônio conheceu em todos os detalhes. Deixa eu te explicar. Quando eu trabalhava na fábrica de confecções, lá em 1995, minha patroa, Dona Vitória, era uma senhora muito especial. Ela gostava de mim, confiava no meu trabalho. Um dia, ela me chamou no escritório. Margarida, você é honesta, vou te fazer uma proposta. Estou vendendo um terreno que tenho lá em Cotia. É pequeno, não vale muito agora, mas a região vai valorizar. Vou te vender por um preço especial, parcelado, descontando do seu salário. Pode ser? Aceitei. Durante 5 anos, paguei aquele terreno. 80 reais por mês descontados da folha de pagamento. Antônio nunca soube. Eu queria fazer uma surpresa.
Talvez construir uma casinha de campo um dia. Em 2003, uma construtora me procurou. Queriam comprar o terreno. A região tinha valorizado mesmo. Me ofereceram 85.000. Era muito dinheiro, mas em vez de vender, pedi para parcelar. Fiquei com 40% do empreendimento que construíram lá. 2 apartamentos pequenos, aluguei os 2. O dinheiro caía na minha conta, mas eu nunca usei. Ia guardando, sempre guardando. Era meu seguro, minha proteção. Coloquei tudo em aplicações conservadoras, com a ajuda de um gerente do banco que era gente boa. Quando Antônio morreu, aquele dinheiro já tinha crescido bastante. Com os aluguéis, com os juros, com o tempo. Eu tinha mais de 400 reais, 1.000 guardados. E ninguém sabia. Ninguém. Os apartamentos estavam no meu nome de solteira, que eu mantive no registro inicial. Margarida das Dores Silva. Meus filhos só conheciam Margarida das Dores Ferreira, o nome de casada. Nunca cruzaram os dois. Quando vim para o asilo, trouxe comigo todos os documentos importantes numa pasta velha que fica no fundo do meu armário. Certidões, escrituras, extratos bancários, tudo guardado ali, esperando o momento certo. E o momento tinha chegado. No dia seguinte, pedi para a Terezinha ligar para meu banco. Disse que precisava falar com meu gerente, o senhor Edmundo, que já me atendia há anos. Dona Margarida, a senhora quer que eu coloque a ligação no seu celular? Não, quero usar o telefone da recepção, é mais tranquilo. Quando o Edmundo atendeu, fui direta. Seu Edmundo, sou eu, Margarida. Preciso da sua ajuda com uma coisa delicada. Dona Margarida, que saudade! Como a senhora está? Estou bem, mas preciso de um advogado, um bom. Você conhece alguém de confiança? Conheço sim. Tenho um amigo, doutor Heitor, especialista em direito de família e sucessões. É caríssimo, mas é o melhor que conheço. Não importa o preço, você pode marcar uma reunião dele comigo, aqui no asilo mesmo? Claro, deixa eu ligar para ele e já te retorno. 2 horas depois, estava tudo acertado. Doutor Heitor viria me visitar na semana seguinte. Passei aqueles dias me preparando. Organizei todos os documentos. Escrevi uma lista detalhada de tudo o que tinha acontecido desde que cheguei ali. As promessas quebradas, os pagamentos atrasados, as mentiras, as intenções de me interditar, tudo. Na quinta-feira, dia 18 de março, o doutor Heitor chegou. Ele era um homem de uns 55 anos, bem vestido, pasta de couro na mão, óculos de grau. Tinha um jeito sério, mas os olhos eram gentis. Nos encontramos numa sala de visitação que o asilo disponibilizou. Fechamos a porta. Eu coloquei todos os papéis na mesa. Doutor, obrigada por vir. Sei que seu tempo é valioso. Dona Margarida, seu Edmundo me contou um pouco da situação. Pode ficar tranquila, estou aqui para ajudar. Passei as próximas 2 horas contando tudo. Tudo. Desde o dia que me trouxeram para ali, até a conversa que Eulália tinha ouvido sobre a interdição. Mostrei meus cadernos com as anotações. Mostrei os documentos dos apartamentos, dos investimentos. Ele ia fazendo perguntas, anotando tudo num notebook. Dona Margarida, a senhora está lúcida? Completamente. Vou solicitar uma avaliação neurológica e psiquiátrica da senhora. Por um médico particular, escolhido por mim. Se seus filhos tentarem interdição, vamos ter contraprovas mais fortes que as deles. Ótimo. Outra coisa, a senhora quer processar seus filhos? Pensei um momento. Ainda não sei. Primeiro quero me proteger. Depois a gente vê o resto. Perfeito. Vou preparar documentos declarando sua plena capacidade civil. Vamos atualizar seu testamento também. A senhora tem um? Tenho, mas é antigo. Foi feito quando meu marido morreu. Vamos fazer um novo. E a senhora quer deixar algo para seus filhos? Olhei para ele. Aquela pergunta era simples, mas a resposta doía até na alma. Doutor, eu dei a vida por eles. Trabalhei até as mãos sangrarem. Economizei cada centavo para eles estudarem. E eles me jogaram aqui como lixo, me abandonaram. Estão tentando me roubar. Estão tentando me declarar louca para pegar o que é meu. Depois de tudo isso, o senhor acha que eles merecem alguma coisa? Ele me olhou por cima dos óculos. Dona Margarida, não sou eu quem deve responder isso.
É a senhora. Fechei os olhos. Vi o Leonardo bebê nos meus braços. Vi a Marina dando os primeiros passos. Vi o Juvenal no dia da formatura. Vi todos os natais, todos os domingos, todas as risadas. E vi também os natais sozinha aqui. Vi os aniversários esquecidos. Vi as ligações ignoradas. Vi a solidão. Vi a traição. Abri os olhos. Não, não merecem nada. Tem certeza? Absoluta. Ele assentiu. Então vamos fazer as coisas do jeito certo. Legal. Blindado. Nas semanas seguintes, o Dr. Heitor trabalhou rápido. Primeiro, vieram os médicos. Um neurologista fez uma bateria de testes comigo. Memória, raciocínio, orientação temporal e espacial. Passei em tudo com louvor. O psiquiatra me avaliou também. Conversamos por horas. No final, ele foi claro. Dona Margarida, a senhora está em perfeitas condições mentais. Qualquer alegação de incapacidade seria fraudulenta. Os laudos foram anexados ao processo. Dr. Heitor também solicitou cópias de todas as gravações de segurança do asilo dos últimos meses. Queria provar quantas vezes meus filhos vieram, ou melhor, quantas vezes não vieram. Mas o que me surpreendeu foi quando ele me fez uma pergunta numa das nossas reuniões. Dona Margarida, a senhora toparia usar um gravador para gravar conversas telefônicas com seus filhos? É legal isso? Se a senhora é parte da conversa, sim, e pode ser útil como prova. Então topo. Ele me deu um gravador pequeno que conectava no meu celular. A partir daquele dia, toda vez que algum dos meus filhos ligava, eu gravava, e eles se entregaram sozinhos. Numa ligação em abril, Leonardo disse: Mãe, a senhora está bem. Não está confusa, não? Porque se estiver, a gente pode te ajudar, pode pedir um médico para avaliar a senhora. Era a abertura que ele estava preparando para a interdição, mas eu estava gravando. Estou ótima, filho, mais lúcida do que nunca. Outra vez, Marina disse: Mãe, a casa está dando muito problema, acho melhor a gente vender logo. A senhora concorda, né? Eu não autorizei nada disso, Marina. Ah, mas mãe, do jeito que a senhora está, não precisa se preocupar com essas coisas. Deixa a gente cuidar. Mais uma gravação. Juvenal foi o mais direto. Numa ligação em maio, ele disse: Mãe, a gente está pensando em conversar com um juiz, para oficializar que a gente pode tomar decisões pela senhora. É só para facilitar as coisas, para a senhora não ter preocupação. Oficializar o quê, Juvenal? Uma curatela, essas coisas. Não é nada demais. Eu não preciso de curatela, não sou incapaz. Mãe, a senhora está num asilo. Isso já mostra que precisa de cuidados. Cada palavra daquelas, gravada. Dr. Heitor ouvia as gravações e balançava a cabeça. Isso é ouro, Dona Margarida. Ouro puro. Eles estão se enforcando sozinhos. Em junho, fizemos o Novo Testamento. Eu estava decidida. Meus 2 apartamentos e todo o dinheiro das aplicações iriam para uma instituição que cuida de idosos abandonados. Um lar que eu pesquisei, que tratava os velhinhos com dignidade. Minha casa, aquela que Antônio e eu compramos juntos, iria para Dona Terezinha, a enfermeira que foi a única pessoa que me tratou com humanidade naquele lugar. Para Leonardo, Marina e Juvenal, apenas uma carta. Uma carta que seria aberta junto com o testamento, explicando por que eles estavam sendo deserdados. Dona Margarida, a senhora tem certeza? Não quer deixar pelo menos um pouco para os netos? Pensei nos netos, nas crianças que eu amava, mas que nem sabiam mais que eu existia. Seus pais não os traziam para me ver. Nem fotos mandavam mais. Doutor, quando eles crescerem, se procurarem a verdade, se quiserem entender o que aconteceu, eles vão ter acesso a todos esses documentos. Vão saber quem abandonou quem. Se ainda assim me julgarem mal, então não faz diferença mesmo. O testamento ficou pronto, registrado em cartório, blindado, 3 testemunhas, um documento irrevogável. Mas eu ainda não tinha terminado. Em julho, Dr. Heitor me trouxe outra notícia. Dona Margarida, seus filhos oficialmente deram entrada num pedido de interdição.
O processo está correndo. Eles contrataram um advogado e já agendaram a avaliação médica da senhora. Quando? Semana que vem. Sorri. Sorri de verdade. Perfeito, estou pronta. O médico que meus filhos contrataram veio no dia marcado. Um homem de meia idade, cara de poucos amigos, que mal olhou para mim. Fez meia dúzia de perguntas básicas, anotou respostas vagas e foi embora em 15 minutos. Uma semana depois, Dr. Heitor conseguiu uma cópia do laudo. Era uma piada, cheio de expressões genéricas, aparente confusão mental, dificuldade de orientação temporal, necessidade de curatela. Tudo baseado numa avaliação de 15 minutos. Tudo falso. Dona Margarida, com os nossos laudos, isso aqui não vai prosperar. Mas tem algo mais que a senhora pode fazer. O quê? Ir à audiência pessoalmente, mostrar ao juiz que a senhora está perfeitamente capaz. Olhar nos olhos dele e dos seus filhos, deixar claro que não é uma velha confusa. Eu vou. A audiência foi marcada para agosto, dia 20 de agosto. 5 dias depois do meu aniversário de 76 anos. Um aniversário que, novamente, passou em branco para meus filhos. Nos dias que antecederam a audiência, ensaiei. Organizei meus pensamentos. Separei todos os documentos. Estava pronta para o confronto, porque ia ser um confronto. Eu sabia, eles queriam me calar, me anular, me apagar. Mas eu ia fazer exatamente o contrário. Ia aparecer, ia falar, ia provar que Margarida das Dores Ferreira ainda estava viva, lúcida e pronta para lutar. E quando tudo terminasse, quando a verdade viesse à tona, quando eles perdessem tudo o que achavam que já era deles, aí sim, eles iam entender o significado real da palavra justiça. O dia 20 de agosto de 2021 amanheceu com um céu cinzento e frio. Acordei às 5 da manhã, mesmo sem precisar. Meu coração batia acelerado, mas não era medo. Era expectativa. Era a sensação de quem vai finalmente dizer tudo o que engoliu por tempo demais. Dona Terezinha me ajudou a me arrumar. Escolhi minha roupa com cuidado. Uma blusa azul marinho, calça preta, sapato fechado. Nada de velhinha desleixada. Prendi o cabelo num coque. Passei um batom clarinho. Quando me olhei no espelho, vi a mulher que eu era antes de tudo isso. Digna, de pé. A senhora está linda, Dona Margarida, Terezinha disse com os olhos brilhando. Obrigada, querida, por tudo. O Dr. Heitor me buscou às 8h. Fomos de carro até o fórum. Durante o trajeto, ele me orientou. Dona Margarida, fique calma. Responda só o que o juiz perguntar. Não se exalte, mesmo que seus filhos digam coisas horríveis. Deixe que a verdade fale por si. Pode deixar, doutor. Eu sei me controlar. Chegamos ao fórum. Aquele prédio enorme, cheio de gente, barulho de passos ecoando nos corredores. Subimos até o 2º andar, sala 205. E lá estavam eles, Leonardo, Marina e Juvenal, sentados num banco do lado de fora da sala, conversando baixo com um advogado magro de terno cinza. Quando me viram, silenciaram na mesma hora. Vi a expressão de surpresa nos rostos deles, principalmente no de Leonardo. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Passei por eles sem responder. Entrei na sala de audiência com o Dr. Heitor. Sentei na cadeira reservada, de costas eretas, cabeça erguida. Ouvi quando eles entraram atrás de mim. Senti o peso dos olhares, mas não me virei. O juiz entrou. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria. Todos se levantaram. Ele pediu para sentarmos. Bom dia. Estamos aqui para tratar do processo número 00534-2021, ação de interdição requerida pelos filhos Leonardo Ferreira, Marina Ferreira Costa e Juvenal Ferreira contra a genitora Margarida das Dores Ferreira. Correto? O advogado dos meus filhos se levantou. Correto, Excelência. Muito bem, vamos começar pela exposição dos requerentes. Podem falar. O advogado deles começou um discurso decorado sobre como eu estava em declínio mental, como representava risco para mim mesma, como meus filhos estavam preocupados com o meu bem-estar. Apresentou o laudo médico. Falou de confusão,
desorientação, necessidade urgente de proteção jurídica, fiquei ouvindo tudo em silêncio. Cada mentira, cada palavra manipulada. Quando ele terminou, o juiz se virou para o Dr. Heitor. A defesa gostaria de se manifestar? Sim, Excelência. Dr. Heitor se levantou, calmo, seguro. Gostaria primeiro de apresentar estes laudos médicos datados de março e abril deste ano, realizados por neurologista e psiquiatra renomados, atestando a plena capacidade mental da senhora Margarida. Diferentemente da avaliação superficial apresentada pela outra parte, estas foram avaliações completas, com testes neuropsicológicos extensos. Ele entregou os documentos ao juiz. Vi Leonardo ficando pálido. Além disso, Excelência, Dr. Heitor continuou, gostaria de apresentar evidências de que esta ação não tem como objetivo real proteger a senhora Margarida, mas sim obter controle sobre seu patrimônio. Tenho aqui gravações telefônicas onde os requerentes discutem abertamente sobre vender bens da mãe sem autorização, sobre facilitar processos através da interdição e sobre o suposto estado mental dela ser conveniente para seus planos. O juiz franziu a testa. Gravações? Sim, Excelência. Todas legais, feitas pela própria senhora Margarida durante conversas telefônicas com seus filhos. Marina sussurrou algo para Leonardo. Vi o desespero nos rostos deles. Vou ouvir essas gravações, o juiz disse. Dr. Heitor colocou um pequeno aparelho na mesa. E as vozes dos meus filhos preencheram a sala. A voz de Leonardo. Mãe, a senhora está confusa, não? Porque se estiver, a gente pode te ajudar, pode pedir um médico para avaliar a senhora. A voz de Marina. Do jeito que a senhora está, não precisa se preocupar com essas coisas, deixa a gente cuidar. A voz de Juvenal. Uma curatela, essas coisas. Não é nada demais. Mãe, a senhora está num asilo. Isso já mostra que precisa de cuidados. O silêncio que caiu na sala depois das gravações foi pesado, constrangedor. O juiz olhou para meus filhos com uma expressão que não era mais neutra. Era de desaprovação. Bem, ele disse, tirando os óculos e limpando com um lenço. Vou fazer algumas perguntas diretamente à senhora Margarida. Ele se virou para mim. Nossos olhos se encontraram. Senhora Margarida, a senhora sabe que dia é hoje? Dia 20 de agosto de 2021, sexta-feira, 5 dias depois do meu aniversário de 76 anos. A senhora sabe onde está? No Fórum da Comarca de São Paulo, sala 205. Estou aqui porque meus filhos querem me declarar incapaz. E por que a senhora acha que eles querem fazer isso? Respirei fundo. Era a minha vez de falar. Por que, Excelência? Eles me abandonaram num asilo há 1 ano e meio. Disseram que era temporário. Prometeram visitas, prometeram me buscar, mas sumiram. Passaram Natal, Ano Novo, meu aniversário, tudo sem aparecer. E enquanto eu estava lá, sozinha, eles tentaram vender minha casa. Atrasaram pagamentos do asilo tentando me forçar a ir para um lugar mais barato. E descobriram que para fazer tudo isso livremente, sem minha autorização, precisavam me declarar louca. A senhora está dizendo que seus filhos a abandonaram? Não estou dizendo, Excelência, estou afirmando, e posso provar. Dr. Heitor apresentou então os registros do asilo, planilhas com todas as visitas recebidas por cada residente nos últimos 18 meses. Meu nome tinha 0 visitas registradas, 0. Comparamos com outros residentes. Dona Amélia, 47 visitas. Seu Joaquim, 32 visitas. Dona Eulália, 15 visitas. Eu, 0. Excelência, Dr. Heitor falou. A senhora Margarida não está confusa. Ela está abandonada. E seus filhos querem transformar esse abandono em lucro. O juiz se virou para o advogado dos meus filhos. O que vocês têm a dizer sobre isso? O homem gaguejou. Excelência, a pandemia, as restrições. Não era seguro. As restrições do asilo permitiam visitas agendadas desde julho de 2020. Dr. Heitor interrompeu. Outros residentes receberam visitas regularmente. A família da senhora Margarida simplesmente escolheu não ir. Leonardo se levantou nervoso. Excelência,
Posso falar. Pode. Minha mãe está distorcendo as coisas. Nós ligávamos, mandávamos mensagens. Quantas vezes? O juiz perguntou. Como? Quantas vezes vocês ligaram? Quantas mensagens mandaram? Leonardo ficou sem resposta. Eu me levantei, devagar, com dignidade. Excelência, posso mostrar? Pode. Peguei meu celular. Abri o registro de chamadas. Mostrei para o juiz. Estas são todas as ligações recebidas dos meus filhos nos últimos 18 meses. Leonardo, 11 ligações. Marina, 8 ligações. Juvenal, 6 ligações. Um total de 25 ligações em 540 dias. Isso dá uma ligação a cada 21 dias. Menos de 2 por mês, de 3 filhos. Para uma mãe de 76 anos, sozinha, num asilo. Mostrei as mensagens também. Mensagens genéricas de WhatsApp em datas especiais. Feliz Natal, mãe. Feliz aniversário. Nenhuma conversa real. Nenhum como a senhora está, sentimos sua falta, quando podemos te visitar. Nada. O juiz olhou para tudo em silêncio. Depois olhou para meus filhos. Vocês têm algo a dizer? Marina começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de desespero. De quem foi pego na mentira. Excelência, nós amamos nossa mãe. Amam. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, mais forte. Vocês me amam. Amor abandona. Amor esquece. Amor mente. Mãe, por favor. Leonardo tentou se aproximar. Não. Dei um passo para trás. Não me chame de mãe agora. Não depois de tudo. Vocês me jogaram num asilo como se eu fosse lixo. Me deixaram apodrecer lá, sozinha, enquanto planejavam roubar o que seu pai e eu construímos com tanto sacrifício. Vocês não queriam me proteger. Vocês queriam me apagar. O silêncio na sala era absoluto. Até o juiz parecia comovido. Respirei fundo. Forcei a calma de volta. Mas sabe o que é engraçado? Vocês me subestimaram. Acharam que eu era uma velhinha confusa, fraca, sem recursos, mas eu trabalhei 60 anos da minha vida. Eu guardei, eu planejei, e eu ainda tenho minha dignidade. Me virei para o juiz. Excelência, não preciso de curatela. Não preciso que ninguém tome decisões por mim. Estou perfeitamente capaz, e já tomei todas as decisões que precisava tomar. Que decisões? Marina perguntou, a voz tremendo. Olhei para ela, para os 3. Fiz um novo testamento, está registrado, legal, irrevogável. E vocês não vão receber 1 centavo do que é meu. Vi a cor sumir dos rostos deles. O quê? Leonardo sussurrou. Meus bens, meu dinheiro, tudo vai para instituições de caridade, para lugares que cuidam de idosos abandonados, como eu fui. A casa que vocês tanto querem vender vai para a dona Terezinha, a única pessoa que me tratou com humanidade nesse tempo todo. Mãe, a senhora não pode fazer isso, Juvenal gritou. Posso sim, e já fiz. O juiz bateu o martelo na mesa. Ordem, vamos manter a compostura. Mas meus filhos estavam desesperados. O advogado deles tentava acalmá-los, mas era inútil. Excelência, Dr. Heitor falou. Solicito que a ação de interdição seja julgada improcedente. Está mais do que provado que a senhora Margarida goza de plena capacidade mental. E solicito também que os requerentes sejam advertidos sobre abuso de direito processual. O juiz assentiu. Vou me retirar para analisar os autos. Aguardem. Ele saiu. Ficamos ali na sala. Eu sentada, de cabeça erguida. Meus filhos em pânico do outro lado. Leonardo tentou se aproximar. Mãe, a gente pode conversar? Por favor? Agora vocês querem conversar? Onde estava essa vontade nos últimos 18 meses? Nós erramos, eu sei, mas a senhora não pode nos tirar tudo. Somos seus filhos. Não. Minha voz saiu firme, gelada. Vocês eram meus filhos, mas filhos não abandonam. Filhos não mentem. Filhos não traem. Marina veio também, tentando me pegar pela mão. Mãe, pensa nos seus netos. Eles vão ficar sem nada? Tirei minha mão da dela. Meus netos? Aqueles que vocês impediram de me ver? Aqueles que nem sabem mais que eu existo?
Não venham jogar essa carta agora. Juvenal estava sentado, cabeça nas mãos, chorando, mas não senti pena, não senti nada. 15 minutos depois, o juiz voltou. Após análise cuidadosa de todos os elementos apresentados, julgo improcedente a ação de interdição. A senhora Margarida das Dores Ferreira está em pleno gozo de suas faculdades mentais e pode exercer todos os atos da vida civil sem qualquer restrição. Além disso, verifico claro indício de má-fé por parte dos requerentes, que serão condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Está encerrada a audiência. Bateu o martelo. Acabou. Levantei devagar. Peguei minha bolsa. Olhei pela última vez para Leonardo, Marina e Juvenal. Eles estavam destruídos, pálidos, em choque. Vocês me chamaram de velha inútil, eu disse baixinho, mas firme. Disseram que eu não servia para nada, que era um peso, um estorvo. Mas olha quem está de pé aqui, olha quem venceu. Não foi a velha inútil, foi a mãe que vocês descartaram. Saí da sala. Dr. Heitor veio atrás de mim. No corredor, respirei. Um ar profundo, libertador. Dona Margarida, a senhora está bem? Estou, doutor. Estou ótima. O que a senhora vai fazer agora? Pensei um momento. Vou voltar para o asilo, mas não porque sou obrigada, porque lá tem gente que me trata com respeito. Tem a dona Eulália, tem a Terezinha, tem outras senhoras que viraram minhas amigas. E vou viver o resto dos meus dias sabendo que fiz a coisa certa, que não aceitei ser descartada, que lutei pela minha dignidade. Ele sorriu. A senhora é uma guerreira. Não, doutor. Eu sou só uma mãe que aprendeu da pior forma possível que amor não se compra, não se força e definitivamente não se espera de quem não sabe dar. Hoje, 3 anos depois daquela audiência, ainda estou aqui no asilo. Mas agora é diferente. Não sou mais a abandonada. Sou a sobrevivente. A que reagiu. A que não se deixou apagar. Leonardo, Marina e Juvenal tentaram contato algumas vezes depois. Mensagens no WhatsApp pedindo perdão, querendo reconstruir a relação. Eu li todas e deletei todas. Perdão não se pede por mensagem. E algumas traições são profundas demais para serem curadas com palavras vazias. A casa foi oficialmente transferida para Dona Terezinha no ano passado. Ela chorou quando recebeu a escritura. Disse que era o maior presente que alguém já tinha lhe dado. Agora, ela mora lá com a filha e os netos. É bonito saber que aquele lugar, que foi construído com amor, voltou a ser um lar de verdade. Meus apartamentos continuam alugados. O dinheiro vai direto para a instituição de caridade. Já ajudaram 47 idosos abandonados a terem uma vida digna. Isso vale mais do que qualquer herança que eu poderia deixar para quem não mereceu. E eu estou em paz. Finalmente, tenho minhas amigas aqui. Tenho Dona Terezinha, que me visita toda semana e traz os netos para me conhecer. Tenho minha dignidade restaurada. Não sou mais a mãe que espera uma ligação que não vem. Não sou mais a velha descartada. Não sou mais a inútil. Sou Margarida, 79 anos, sobrevivente, guerreira e livre. Livre do peso de quem não soube me amar. Livre da ilusão de que sangue é mais forte que caráter. Livre para viver o resto dos meus dias sabendo que, no final, a justiça venceu. E quando minha hora chegar, quando eu encontrar meu Antônio do outro lado, vou poder olhar nos olhos dele e dizer: amor, eu não me curvei, não aceitei, lutei e venci. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Você acha que eu fui muito dura?
Ou acha que fiz o certo? Eu leio todos os comentários e adoro saber a opinião de vocês. E se você tem um pai, uma mãe, um avô ou uma avó, ligue para eles hoje, visite, dê um abraço. Porque solidão na velhice é uma dor que não desejo nem para o meu pior inimigo. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês.